Grito marcial. Salve, salve, galera. Sou instrutor polaco do grupo Herança Capoeira. Comecei a capoeira em 1998. Esse ano completo 20 anos. Estamos aí juntos para somar o grito marcial. Na entrevista que vai ter agora, acompanha aí, segue lá, tamo junto. Salve, salve, galera. Sou o professor Queixo, grupo Muzenza Capoeira. Comecei a capoeira em 1990, com 15 anos de idade, e estamos aqui para mais um debate, agora sobre a supervisão do grito marcial, e junto com o professor Cavalo. Vamos lá para mais uma. Aí, pessoal, eu sou o Dudu, comecei capoeira com o mestre Pinóquio, desde criança, e estamos aí para fazer um debate aí com capoeiragem aí da região, aqui com o professor Cavalo também, e pronto, tamo junto. É isso aí. Salve, salve, galera, eu sou o professor Morta do Grupo Acamp. Conheci a capoeira na década de 90, mas passo a treinar efetivamente a partir do ano 2000, sou aluno do mestre Zeca. Estou aqui através do convite do Grito Marcial, pela pessoa do Cavalo, para participar de um debate com uma galera muito legal. Acompanhe aí que vai ser muito bom. Axé. Saudações, amigos que curtem o programa Grito Marcial. A gente está com um novo debate, um especial diferente, que é com professores de capoeira. Tá? Eu já agradeço demais a vocês, o professor Morta, o professor Queijo, o professor Polaco, o professor Dudu. Os outros dois, o Jamanta e o Roseta, estiveram no contratempo e não conseguiram vir. Tá? A ideia do programa, como botei professor, não quer dizer em relação a graus ou graduações de grupo, não. Existe um mestre de capoeira, se estiver errado você me corrige, e professor quem está dando aula no meu ver, tá? Isso aí para os leigos entenderem. Se a gente for botar um debate para monitor, um debate para estagiário, um debate para aquilo, tá? Então só para ficar bem claro isso. Então muito obrigado a todos vocês. Quem estiver assistindo aí, depois se quiser mandar pergunta também, no finalzinho a gente vai responder. O debate vai consistir em alguns temas que eu coloquei aqui, são 6 temas, nós vamos tirar 3, tá? Cada um vai ter 3 minutos, entre 2 minutos e 3 minutos para responder. Eu não vou cronometrar não, tá? Vocês têm ideia mais ou menos que eu já estou falando demais. Eu falo bastante, velho. Bota isso aí. Dá um toquezinho pra falar. Peço o Dudu para dar um soco, né, Dudu? Já sobrou pra mim. O queixo, pô, mas queixo. Deu queixo, mas velho, toda hora ele toca nesse assunto, sempre né? para mim, sempre para os mais velhos. E depois eu tenho 4 perguntas aqui. Uma pergunta do mestre Cafuné, da Bahia, uma pergunta do mestre Jean Pangolin, também da Bahia, uma pergunta do mestre Pop, que já agradeço ao mestre Pop. O mestre Pop é a única pessoa que eu falo, mestre, você pode? Posso. Uma pessoa tão engajada em coisas novas. Muito, muito obrigado, mestre Pop. E o mestre Cabeleira, que me mandou agora no segundo minuto do segundo tempo. Tá? Segundo da prorrogação, não sei nem como é que fala em futebol, né? Do segundo tempo, também não jogo futebol, eu jogo capoeira. Tá bom demais. Já tá bom demais. Então, tá tudo ok para vocês? Tudo ok. Beleza, então vamos... Tira uma pergunta aí, ô Polaco. Uma pergunta não, um tema. Pode ler. Problemas na comunidade de capoeira. Já começa com você, tá? Quais são os problemas que você acha que tem na comunidade? Segura aqui o bastão da verdade. Bom, primeiramente, é um problema que nasce na personalidade de cada um, né? Quanto a mestre, professor, docente, independente de graduação, e muito comum é a questão da exaltação do ego, né? Muito o pró-eu em detrimento do coletivo. E somos diversos por natureza, a natureza humana é complexa, e às vezes a falta de cordialidade, de respeito com essa diferença é que gera a maioria dos conflitos que a gente tem na capoeira, né? Essa questão de vertentes, a questão de ser tradicional ou ser contemporâneo, envolve muito mais a personalidade do capoeirista que emite a crítica do que propriamente a própria capoeira, porque por natureza ela tem essa essência do coletivo, da união, de juntar as diferenças. Isso é da natureza humana. Então, quando o capoeirista ele entende isso, ele consegue estar numa roda de capoeira com a diversidade e usufruir e aprender com os diferentes, né? Porque se tem alguma coisa que a gente é igual, é nas diferenças. Essa é a minha opinião. Dudu? Não é anti-horário? Não, é assim mesmo. Tá ligado? Quer o microfone? Não. Por favor. O senhor primeiro. Fica à vontade, primeiro mais novos.
A pergunta é quais são os problemas que não favorecem na comunidade. Isso, os problemas que você acha que a comunidade da capoeira tem. No geral. Isso, que te incomoda. Vou te falar que para mim incomodar é difícil, cara. Mas a gente, né, começa a observar que a gente podia ter uma unidade mais forte, né? Apesar de cada pessoa ter a sua individualidade, cada pessoa ter a sua característica própria, como a própria capoeira fortalece isso, né? A gente não precisa se adaptar à capoeira, a capoeira se adapta à tua realidade social, tua realidade física, tua realidade mental. E isso, no fim, as pessoas acabam se isolando, né? Pego o meu grupo, faço a minha realidade específica e a interação podia ser mais verdadeira, mas não só na parte física, não só em ir para a roda, ir lá jogar capoeira, porque Pode continuar. no fim essa parte se torna, queira ou não queira, a parte mais fácil, né? Acho que o que falta, que poderia ser uma das coisas, né? Porque se a gente for falar aqui de todos os problemas, fica aqui até amanhã. Mas o que poderia ser mais urgente era a gente pensar numa causa, né? Todos nós, né? Porque o Queixa é da Muzenza, o Polaco é de outro grupo, o camarada aqui de outro grupo e tal. Mas se a gente tem os mesmos objetivos de vida, né? Os mesmos objetivos coletivos, os mesmos objetivos para a sociedade, a gente já é do mesmo grupo. A capoeira é o nosso grupo, entende? Que não interfere que as pessoas que não gingam com as pernas façam parte desse grupo. Ou seja, a capoeira transpassa essas barreiras imaginárias. A gente é escravizado hoje por barreiras imaginárias. O Brasil tem uma fronteira imaginária. A pobreza não tem fronteira. A desigualdade não tem fronteira. A exploração não tem fronteira. Entende? Então, eu acho que, em vez de a gente acatar as fronteiras que nos escravizam, a gente tem que acatar os benefícios da capoeira, a unificação da causa, para que a gente caminhe para o mesmo lado. Claro, quem caminha para outro lado tem outros objetivos e acredita naquilo, a gente também tem que respeitar. Mas, muitas vezes a gente está se debatendo sozinho e com os outros, à toa, e no fim tu para prestar atenção, pô, mas o cara pensa igual eu. O cara tem os mesmos objetivos, mas ele fala uma linguagem própria, eu também falo outra linguagem própria, entende? Então eu acho que uma coisa que a gente podia parar um pouquinho para refletir sobre para onde nós estamos caminhando, né? Para onde nós estamos indo. Será que se o camarada está indo para o mesmo lado, ele é pior do que eu só porque o símbolo dele é diferente? Ou só porque ele ginga é diferente? Ou só porque a expressão corporal que ele faz dentro da roda é diferente da minha, então a gente anula tudo? Né? Pronto, é isso. Muito bom. Ninguém está discordando aí, não tem nada, né? Então depois também Então não. Então tá legal. Então tá legal, vamos ver depois do Polaco. O Polaco vai falar, eu quero que separe essa porra toda. Então, em relação, na minha visão, né, problemas na comunidade da capoeira, eu acho que tem muitos fatores, né? Mas a gente não tem todo esse tempo para debater aqui, então eu vou usar dois que eu acho que para mim é muito importante, que é a falta de empatia na capoeira, né? E o ego, né? O capoeirista tem um ego muito alto, né? Então acaba que não se coloca no lugar do outro, não tenta entender o outro, porque a minha verdade não é a verdade dele, não é a dele, não é a dele, não é a sua, ou de quem está aí assistindo, né? Cada um tem a sua verdade e o modo de enxergar a capoeira. E desse jeito, cada um acaba que optando por um caminho diferente e às vezes distanciando de um, de outro, e não contribui com a capoeira da forma no que eu acho que deveria ser contribuída, né? Então eu acho que pensar menos no ego, se colocar mais no lugar do outro, estender mais a mão para oferecer do que querer para si. Eu acho que esses são os problemas que a gente vem encontrando muito na capoeira, que são poucas as pessoas que estão dispostas a fazer isso.
Então, são poucas questões, mas que, se a gente pensar bem, influencia bastante. Do meu ponto de vista, é isso. Muito bom. Continuo concordando. Continuo concordando. Basicamente, o que todos nós falamos aqui foi de conflitos de filosofias, né? Filosofia moral, filosofia técnica, física, filosofia histórica. E acaba sendo compreensível, porque nós somos uma arte centenária ainda, né? Bem diferente de todas as artes milenares, que já tem uma definição muito mais definida. E aí eu acabo compreendendo um pouco essa dificuldade de estarmos em conjunto, estarmos em união, porque é expressão corporal. E na roda acaba sendo a expressão corporal que a gente apresenta ali. E o fato de cada um ter uma expressão diferente e aprendermos nas nossas academias, nas nossas escolas, que aquilo é o certo e com a razão de ser o certo de cada um, a gente acaba usando um pouco da competitividade, que também faz parte da capoeira, é a realidade da capoeira. A capoeira também é luta, apesar de todos aqui me conhecer como não ser um lutador, e realmente essa não é a minha filosofia, mas hoje eu aprendi que a capoeira é luta e a gente tem que respeitar o lutador desde que seja lutado com quem quer lutar também, desde que a proporção seja equivalente ali, né? Seja uma coisa justa, num lugar adequado, onde seja apresentável. Mas o que a gente discute é conflito de filosofias, que eu acho um tanto normal. Eu acho que nós temos muito que amadurecer ainda, e lá quando nós tivermos 1000 anos, eu acho que haverá um entendimento muito maior. A princípio é um amadurecimento, e esses conflitos tendem a evoluir a nossa arte. Eu acho que acaba sendo uma necessidade, assim como foi com todas as outras artes. E acabo concordando com a palavra de todo mundo. Acho que acabamos nos concordando aqui, né? Então, minha colocação é essa. É o conflito das filosofias que eu estou colocando como uma problemática, mas, ao mesmo tempo, será essa problemática que nós vamos... Com essa problemática que nós vamos aprender. É errando que a gente aprende, né? Não tem uma filosofia assim. Não seria diferente com a capoeira, né? E vamos amadurecendo, e daqui a pouco haverá um entendimento muito maior, nem que seja daqui a 1000 anos, mas a gente vai continuar tentando. Um adendo, assim. Ainda dentro desse aspecto que a gente está falando, provavelmente, e vocês já devem ter escutado isso, eu percebo às vezes em pessoas mais antigas da capoeira, falam sobre essa questão de união, em detrimento às vezes da capoeira contemporânea, falam que o capoeirista sai muito de um grupo para o outro, há muita briga, há muita guerra, mas isso está lá no princípio dela, né? Depois, eu já na década no século ali 19, você encontra, depois que o negro migra para os centros urbanos, muda o adversário dele, de ser o branco para o próprio negro. Então, entre os próprios capoeiristas havia o conflito, né? Então, isso vem da essência da capoeira, não primitiva, mas da capoeira logo quando a gente entende ela mais ou menos como ela está hoje, e esse conflito já vem ali. E bem colocado pelo professor Queixo, essa questão. Não é a mesma capoeira. A gente preserva elementos, essências, mas não é a mesma capoeira. E a gente já caminhou. Então, eu acho que é um discurso inválido com relação à capoeira contemporânea, né, que eu estou defendendo nesse aspecto, sem querer separar, mas que eu discordo, porque na capoeira contemporânea a gente encontra também muita união, fazer eventos. Tá? Esse momento aqui, por exemplo, é proporcionado por isso, né? Então, vem da essência dela. E cabe a nós, a partir do momento que eu discordo de uma ideia e acho que aquilo fere o princípio de coletividade, de fazer diferente, né? Mas a gente vai encontrar isso no ambiente político, no ambiente social, em qualquer ambiente. A capoeira não é uma coisa à parte da vida, mas ela tem um grande potencial de melhorar a vida de todo mundo, inclusive de quem não é capoeirista. Que é justamente através desses conflitos, né? Exatamente. A questão de evolução, até dentro do conceito biológico, vem disso. A dificuldade torna a necessidade da evolução. Evolução não se fala em melhoramento, né? Não quer dizer que o que evolui necessariamente é melhor. As pessoas têm essa confusão com a palavra evoluir, quando o capoeirista contemporâneo fala que a evolução da capoeira não é no sentido de melhoria, mas é no sentido de continuidade do que se aprendeu para passar a posterior, né? Infelizmente, esse conflito, que é ideológico, que é filosófico, faz parte do processo, acredito, e mesmo daqui a 1000 anos a gente ainda vai ter, talvez menos, mais concordância, mas eu acredito que a gente ainda vai ter. Mais alguém? Eu. A capoeira, pelo menos o entendimento que a gente tem ali, ela, nessa época da capoeira de rua, né, começa a penalidade, né, a polícia, né, escorraçar a capoeirista, exilar, matar, né, fazer o que fez. É um dos processos de forja da capoeira.
porque a capoeira de rua não tem nada a ver com a capoeira da senzala. Não tem o mesmo aspecto, não tem a mesma combatividade. A combatividade na senzala era diferente da capoeira de rua, porque não, sinceramente, eu não acredito nessas histórias que eu já ouvi de porque os negros se escondiam e treinavam, não sei o quê. O cara trabalhava 20 horas por dia, meu. O cara morria com 6 anos de trabalho, ele morria, sabe? O cara não tinha tempo para fazer essas coisas, não tinha conhecimento para fazer essas coisas, ele simplesmente sentia e agia, entende? Então esse passo da capoeira, né? Essa adaptação da capoeira, ela vem com o passar do tempo, né? Na capoeira da senzala uma coisa, na capoeira de rua outra, né? Depois, quando vem a ser legalizada por Getúlio Vargas, né? Daí há um rompimento muito grande na capoeira. Eu acho que aí sim tem um grande rompimento, né? Porque existe um rompimento de ideais. Rompe os capoeiristas. A gente não precisa... Quantos exemplos de capoeiristas a gente tem que não consegue chegar numa mesa dessa e conversar sobre o que ele faz, mas ele faz. E tu consegue teorizar e falar o que ele faz. E se tu fala para ele o que ele está fazendo, ele é capaz de discordar, certo? Mas ele faz o negócio acontecer. Ele sente o negócio, ele aprendeu, ele traz os fundamentos, ele traz as causas, entende? Que ele herdou dos mestres dele, e assim segue, entende? Então, naquele tempo, se hoje a gente tem capoeirista que não entende, naquela época onde o sofrimento era muito superior do que hoje, né, o entendimento era muito mínimo, porque não tinha tempo para entender, tinha tempo de sobreviver, entende? A capoeira era a última boia do navio, ou tu te agarra ou tu morre, entende? Então, a capoeira, ela traz essa questão que eu comentei ainda há pouco, né? Que tu não precisa se adaptar. Ela se adapta à tua realidade, ela se adapta ao que tu é. Qual é a tua necessidade? O que tu precisa se livrar? É numa conversa? É numa briga? É num assalto? É num jogo? É num futebol? Entende? Ela está viva contigo o tempo todo. Não é só quando põe a camisa do grupo. Não é só quando põe a calça da capoeira. Não é só quando o berimbau toca. Entende? Claro que a roda é um treinamento para a gente viver. Ali a gente consegue antecipar coisas que às vezes tu tá na rua andando e tu consegue antecipar a situação e tu só esquiva. Tu não precisa bater nos outros, não precisa quebrar os outros, só esquiva. Mas às vezes é preciso bater de frente, às vezes num bate-papo, às vezes conversando, sabe? E pronto, a gente vai se preparando e vai melhorando cada vez mais. Então a capoeira por si só, ela vem dando um passo de continuidade e de crescimento. O problema, ele começa com o próprio sistema e não com a capoeira. A capoeira começa como uma opção de solução, entende? Porque o sistema fez a escravidão, entende? O sistema nos escraviza hoje. E a capoeira faz o trabalho inverso. Claro, se tu caminha a favor do sistema, tu faz o trabalho do sistema com a capoeira. Tu escraviza com a capoeira. Mas eu não... Ou seja, pode ser uma pessoa também que foi criada dentro dessa cultura, como todos nós somos, nós nascemos dentro dessa cultura e aprendemos que temos que fazer assim, assim, assado, porque o sistema nos ensina assim desde quando somos crianças. E a capoeira vem e diz assim, por que tu faz isso? Eu faço isso porque todo mundo faz, porque eu aprendi isso. Sim, mas por quê? Não, porque o meu avô já fazia, meu pai já fazia e eu faço. Tá, mas por quê? Daí tu para pensar realmente por quê? Por que eu sou obrigado a fazer isso? Se é o sistema abstrato, com as fronteiras deles, colocando uma imposição para mim. E daí tu começa a esquivar da chibata. Começa a esquivar do grilhão, entende? A capoeira te dá essa percepção, essa noção, né? Então, o sistema, ele embateu, ele tentou proibir, tentou matar os capoeiristas, mas um sentimento de se libertar não morre com uma pessoa.
porque a outra já está infectada. E assim segue. Então, como eles não conseguiram derrubar as causas da capoeira, como eles não conseguiram acabar e eliminar com tudo, eles adotaram. Eles adotaram a capoeira, dividiram e botaram os dois lados para brigar entre si. Assim como o governo faz hoje conosco. Pois foi ele mesmo que fez. Surgiram assim, inclusive. Exatamente. Entende? Olha o microfone do poder, hein? O microfone do poder está comigo, hein? Uala! Então, o cara... O sistema, ele vem e coloca uma ideia de fragmentar para dominar. Entende? Isso ele fez com o candomblé, isso ele fez com o samba, isso ele fez com a capoeira. E N culturas e atividades e formas de se expressar, porque o saber cultural popular, ele vem do nato, ele vem da vivência. A pessoa é aquilo, ela não treina aquilo, ela é aquilo, ela melhora treinando, mas ela já absorveu aquilo para ela, entende? Então, o que ele faz? Ele vem, adota, molda, divide e as duas partes ficam se degradando entre si, entende? Então, com Getúlio Vargas naquela época, o negócio já começou a desandar, entende? Que daí adotou a capoeira regional, deu suporte para a capoeira regional, só que o suporte para a capoeira regional era para dar aula para quem tinha dinheiro, não era para os pobres, certo? Era para quem tinha dinheiro, infelizmente é isso. Então, quem treinava os mestres, os alunos do mestre Bimba, se tu for ver, a grande gama tinha um poder aquisitivo alto. Entende? Então, que não é desmerecer essas pessoas que têm dinheiro, não é isso, certo? É entender o que aconteceu, porque os valores dessas pessoas que nascem num berço de ouro é diferente de uma pessoa que nasce no gueto, é totalmente oposto. Quem caminha contra a maré e quem caminha a favor da maré, entende? As causas são diferentes, a gente pode até fazer a mesma coisa, só que o meu pensamento é oposto. Entende? A forma de se libertar, a forma de ganhar dinheiro, a forma de viver e sobreviver é diferente. Tá? Eu vou parar de falar, que senão eu fico falando. Eu ia pedir para fazer uma pergunta para ele dentro desse mesmo tema que ele está. Mas algum de vocês tem? Pega, senão eu vou continuar falando. Então vamos lá, gente. Vamos passar para a segunda. Vamos, Queixo? Vamos lá, então depois a gente vai continuar aqui com... Depois desliga a câmera e a gente continua. Vamos lá, próximo tema. Quais são os valores de um mestre? Já começa agora contigo. Já comigo mesmo? Não era assim que eu comecei, ele perguntou. Não começa não. O valor de um mestre, né? Eu acho que depende do mestre. Tem muita gente que se coloca no posicionamento de mestre e acaba não tendo o comportamento de mestre. Eu confesso que pessoalmente eu não conheço tantos. Pessoalmente, maus mestres eu não conheço tantos. Mas o valor do mestre é justamente aquilo que ele aplica, aquilo que ele ensina para o seu aluno, para o seu discípulo, aquilo que ele leva como razão, aquilo que ele leva como verdade, aquilo que ele estudou. E aí eu acabo dizendo, por fim, que cada mestre tem o seu valor, às vezes diferenciado, mas todo mestre tem o seu valor. Às vezes a gente até tem um mestre mais novo que assumiu um posicionamento, mas a gente percebe que o posicionamento dessa pessoa que assumiu como mestria, às vezes até apadrinhado por alguém que não o conhecia muito bem, mas ele assume um grupo, ele assume a responsabilidade daquele grupo, ele coordena aquele grupo, e aí ele acaba sendo um mestre também daquele grupo dele, né? Então, valores de um mestre é uma coisa muito ampla, mas enfim, acaba sendo aquilo que ele aplica como filosofia de vida, como filosofia do próprio esporte, da capoeira, e com a consciência que cada um tem. É uma coisa muito ampla para dizer quais são os verdadeiros valores de cada mestre, porque cada um tem o seu próprio valor. Olá, que você falar. Não rouba, não. Então, é uma pergunta bem complicada, né? Responder quais os valores de um mestre. Porque cada mestre tem o seu valor individual, de como ele coordena a escola dele, ou o grupo, de como ele lida com os alunos, de como ele lida com pessoas de fora da escola dele. Então é difícil de falar, na minha opinião, quais os valores de um mestre. Lógico, tem muitos valores bons, mas
eu não consigo dizer qual é o valor de um mestre sem conhecer ele para falar, né? Não dá para dizer que um mestre é bom, mas tem outro que é ruim. Não posso dizer que um é ruim porque tem outro bom. Então eu não consigo falar de um valor de um mestre sem ter que citar uma pessoa. Voltamos ao fator de cada um tem a sua verdade e acaba cada um tendo a sua bondade, vamos chamar assim. Exatamente, eu vejo assim, né, como o professor Queijo falou. Para eu dizer o valor de mestre, eu tenho que usar alguém como referência. Porque eu não consigo dizer o valor sem saber de quem eu vou estar falando. Perfeito. Então eu vou falar do meu mestre. Mais 20 minutos aí. Então eu vou falar do meu mestre, né? Porque se é para, né? Porque eu rotulo os outros mestres comparando com o meu. Eu sempre faço isso. Não é comparar para menosprezar ou para botar no áudio. Cada pessoa tem seu valor, cada pessoa tem o seu jeito. E eu tento aproveitar o que as pessoas têm para me dar, né? Porque quem sou eu para dizer se uma pessoa é mestre, é digna ou não, né? Disso, de um título desse, né? Mas eu sei o que eu quero para mim, né? Se uma pessoa vier, eu acho que tens agora condições de... Não tem. Não tem nada a ver. Não é isso que eu quero para mim. Não é esse parâmetro que eu sigo, entende? Então, os valores de um mestre, para mim, ele vem da vivência que aqueles mestres tiveram, do valor que ele dá para a cultura que ele pratica, para a cultura que ele vive, para a cultura que ele vem disseminando, né? Sem juízo de valor. Como a gente estava falando antes, o cara tem uma causa X, eu tenho uma causa Y, eu não vou desmerecer o cara, eu não vou dizer, o cara lá não presta só porque ele pensa diferente de mim. Não, pô. Eu tenho que ver o que o cara tem a oferecer. Como o meu próprio mestre fala, aprende com o cara. Nem que seja o que não fazer. O cara faz, na tua concepção, tudo errado. Aprende o que não fazer. Mas se fosse tudo errado, não dava certo. O cara não jogava capoeira. O cara não se movimentava. Entende? Já tinha corrido. Porque a capoeira é uma atividade de risco também, né? Uma atividade que a gente vive na rua e a rua cobra. Como a história cobra. A história não perdoa. Fez no passado, o presente vai aparecer. É consequência, né? As coisas são consequências. Então, a vivência que esses mestres tiveram para se forjar vai trazer a qualidade do mestre, certo? Mas o valor que eles têm é de continuar no caminho da capoeira para a gente poder ter acesso. Entende? Porque se não fosse o mestre Pop, a gente não tinha capoeira aqui. Mas ia chegar outra pessoa? Claro, mas não ia ser a capoeira que a gente joga hoje. Ia ser diferente, certo? Mas então poderia ser... Então, tu fica no fictício, que eu fico na realidade, certo? Foi o mestre Pop, entende? O meu mestre é capoeirista por causa do mestre Pop, e eu sou capoeirista por causa do meu mestre, que é por causa do mestre Pop, que é por causa do mestre Fernandinho, e assim segue, entende? Então, isso vem trazendo o valor dos mestres, porque se o valor do mestre se limitar só ao aspecto físico, os mestres, depois que ficam, né, a idade vem pesando, depois não tem mais valor, não tem por que mais ter mestre. Então a capoeira fica sempre naquela rapa nova, ou seja, sem conhecimento, só físico, só movimento, só cabeça oca, entende? E os mestres, eles vêm, dá um passinho para o lado, vai um pouquinho para cá, aqui, experimenta, tenta melhorar um pouquinho aqui, sabe? Porque ele está vendo maior, porque ele está vendo de longe, entende? Tem muitos mestres que a gente conhece que o que eu tenho de idade, eles têm de mestria e muito mais. E muito mais. Então, eles trazem a corrente de uma luta que se iniciou lá no passado, que não iniciou com a gente e que não vai terminar com a gente. E não vai ficar perfeita com a gente. Mas se a gente largar, corta o elo. Enfraquece a corrente. Enfraquece para a próxima geração. Entende? A próxima geração pega uma capoeira com uma lacuna muito grande, com um problema, uma desestrutura grande. Entende? É como tu fazer uma estrutura de uma casa e no meio tu não liga, tu deixa um buraco.
ou cai a casa, ou quando tu for morar, uma hora tu cai daquele buraco. Entende? Então, esses mestres estão fazendo o papel deles. Estão ali e estão trazendo a corrente. Agora, se a gente for parar para pensar aqui e discutir sobre o que está sendo ensinado, daí já é outra coisa. Mas, se o cara tem experiência, né, tem tempo de vivência, é reconhecido pela comunidade, né? Porque o mestre não é assim, eu vou te graduar a mestre. Reconhecimento. A comunidade te reconhece. Entende? Se torna inevitável. Só é vô quem tem filho. Se tu não tem filho, tu nunca vai ser vô. Ah, mas eu posso adotar um neto. Vai ser a mesma qualidade? Vai ser a mesma coisa? Não vai ser a mesma coisa. Tu está pulando uma etapa. Tu está pulando um pré-requisito necessário de vida. Porque se a gente faz uma coisa aí pré-estabelecida, um curso, qualquer outra coisa assim, a gente pula uma etapa, um pré-requisito, não sei o quê, a gente chega lá no final, ganha o mesmo certificado. Certo? Agora na vida não. Tu pula uma etapa, tu vai perder alguma coisa na frente. Entende? Vai faltar alguma coisa, vai faltar algum conhecimento ali. E a cultura também. É claro que a capoeira não vai morrer porque a gente parou. Ela vai continuar. Mas a capoeira precisa de pessoas para se expressar, para trazer a causa, para trazer a ideia, para trazer o movimento, né? Para continuar, para fortalecer, né? Para daqui a 1000 anos a gente ter uma coisa mais sólida, mais clara. Mestres mais sólidos. Melhores alunos, melhores professores, sabe? Uma comunidade melhor, certo? Porque o mestre, ele não é só o mestre do grupo dele. E ele não é o mestre da capoeira. A capoeira é o mestre. Ele é o veículo que leva a capoeira. Entende? Ele é a ponte que liga as pessoas. Entende? É o ponto que aglutina. Ah, é a referência. Vai todo mundo para lá. E depois, o outro mestre, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, nem que seja para dar um oi, nem que seja para ver o cara tocar um berimbau. Tu vai aproveitar alguma coisa. Tu não perde tempo. Tu ganha vida ali. Certo? Vai. Me perdi. Para mim, a pergunta não ficou bem objetiva, para mim, né? Tipo, quais são os valores de um mestre? Sei lá, fica vago, assim. Quais são os valores de um mestre para você? Fica vago, assim. Mas então, vou falar segundo a minha perspectiva com relação a isso. Para mim, os valores de um mestre tem que conciliar o falar e fazer, né? Porque muitas vezes você tem mestres e isso se estende a todo tipo de docente. Eu falo mestre, né, mas não na graduação. Um educador, enfim. Que às vezes tem um discurso polido, mas você vai saber da história do cara e por trás dos bastidores não tem nada a ver com aquilo que ele prega para os alunos. Entende? Então, para mim, o valor de um mestre, nesse sentido, ele pode ser medido pelo que ele faz e pelo que ele fala, né? E talvez como forma de protesto, se esse mestre for o meu, eu simplesmente me desligo do convívio com ele. Vou seguir o que o Dudu disse ali, porque tem para me ensinar de bom, segundo os meus valores, porque isso é um pouco relativo, né? Também porque os valores são embasados pela nossa ética, pela nossa moral, e moral é relativa, depende do costume, do lugar, da forma como aquele povo vive. O que para um brasileiro é saboroso, para um indiano é um pecado hediondo, que é comer carne, né, de gado, vamos dizer assim. Então, isso é relativo. Então, seria coerente e interessante que o capoeirista analisasse esse comportamento do mestre, dos mestres, a qual ele tem essa referência, para que ele possa seguir e absorver isso e passar adiante. Volto à questão da evolução, do pegar de trás e passar adiante, uma outra visão. Se melhora ou não, isso lá na frente a gente vai saber, né, através de como vai estar a situação da capoeira, do capoeirista de um modo geral. Então, acho que nesse sentido há um consenso entre a gente de que é um pouco complicado analisar o valor de um mestre, né, sem ter esse convívio. Eu posso falar do meu, assim como ele falou dele. Eu sei a personalidade magnífica do meu mestre e de tudo que ele fez pela capoeira e pelos seus, no seu bairro, enfim. Então, eu sei o valor que ele tem e acho que até por esse motivo que eu estou com ele desde que comecei capoeira e não largo, porque os valores dele são semelhantes aos meus, né? Combina, concilia. Essa é a minha opinião. Muito bom. Todo mundo concorda? Plenamente. Vamos lá, Dudu, tira uma pra gente aí.
Ele, pô. Não, já foi? Foi assim, Ele foi o primeiro. Aqui não tem, agora tá sem. É tu, tá Francisco. sem ordem. Agora Quem vota no Dudu? Agora é Canasvieiras, né? Assim, Agora já começa contigo então. Não, é assim agora. Começou assim, começa assim. com você. Eu Já comecei foi naquela aqui, hora. aí E agora agora o Dudu. Não deixa o Dudu, não. Deixa. Só pula o Dudu, pula essa fase, deixa essa lacuna. Deixa essa lacuna. Deixa Não, deixa o Dudu começar. agora é morta. Não, quem tira o papel não começa falando. Eu tirei o papel, comecei Tá falando. lá no... Ele mudou a regra aqui na última. Tu não tem tradição de... É só aqui só. Papel político da capoeira em nossa sociedade. Ah, não. Eu tô falando pra passar esse microfone pra lá. Pode começar. Eu te trago o suco. O papel político da capoeira em nossa sociedade. A capoeira é o nosso sindicato. A capoeira é a nossa arma para agir politicamente. Entende? A capoeira ela vem para nos fortalecer de dentro para fora, para trazer as causas. É tudo que a gente falou até agora, sabe? Então, é a questão da causa. Entende? Se a nossa causa, né, fortalecer, isso se torna uma política pública. Entende? Porque é um tanto de pessoas acreditando na mesma coisa e seguindo. Entende? Em vez de engolir seco o que é colocado goela abaixo pelo sistema, não, a gente cria a nossa verdade, a gente tem a nossa verdade, a gente tem a nossa realidade. Os valores do sistema não são os nossos valores. Entende? Chega ao cúmulo de onde, se eu conseguir um trabalhinho e conseguir aí uma renda mensal de R$1.000, eu já estou bem. R$1.000 não é nada. Não é nada. Mas a pessoa que paga R$1.000 para outra trabalhar, ela paga como se estivesse dando de favor. Entende? Eu não estou falando aqui para a gente julgar as pessoas. Eu estou julgando aqui o sistema que está montado, que obriga aquela pessoa que é um microempreendedor, que é um microempresário. Entende? As multinacionais, não. Entende? Os detentores do lucro, não. Esses constroem o sistema. Esses forjaram. A gente tem que largar a ideia de que tudo que acontece na nossa sociedade foi por acaso. Não foi por acaso. Foi planejado, montado, arquitetado e executado. A gente é só parafuso. Parafuso não fala, parafuso não come, parafuso não pensa. Parafuso só aperta e vai dormir. Ponto. R$1.000 dá. Ou 900. E agora vai baixar, né? Vai começar a baixar cada vez mais. Entende? Então, essa noção do todo, quem traz é a capoeira. Entende? Porque a capoeira, ela vai lá no buraco mais obscuro da sociedade. Entende? Onde não tem estrutura nenhuma. Entende? Onde não tem uma quadra de futebol, de futsal, um ginásio, uma escola, comida. Entende? A capoeira vai lá e bota uma semente, bota um pingo de luz lá. Se as pessoas vão abraçar e aproveitar e acreditar ou não, não importa, a capoeira já foi lá. Entende? Foi uma chance que foi ali. Entende? A gente também tem que entender que a gente coloca uma semente e pode ser que ela brote daqui a 30 anos. Que as pessoas precisam estar prontas para entender certas coisas. Não adianta tu ficar falando uma porta que ela é uma porta. Entende? Então, quando a pessoa cresce mentalmente, quando ela começa a ter as vivências dela e começa a pontuar e começa a refletir sobre, pode ser que aquela semente brote. Entende? Então, a capoeira continua sendo a nossa única boia desse navio que está afundando. Entende? Mas esse navio que está afundando não é o nosso país. Entende? Eu não estou aqui botando as barreiras que nos são colocadas. Porque esse jogo é muito maior do que a gente pensa. Esse jogo não se delimita nas nossas fronteiras. Entende? Porque as multinacionais, se assim fosse, as multinacionais não entravam nos outros países. Mas, ou seja, para se beneficiar, o sistema abre as fronteiras.
Mas para te bloquear, tu tens que ter visto não sei o quê, tens que trabalhar a vida toda para fazer uma viagem, entende? Para conhecer uma coisa e tu acha que aquilo ali é o sonho da tua vida que tu está realizando, quando não é ter um carro. Entende? Que o carro é só uma ferramenta de trabalho. Só isso. Ah, mas então tu podes viver sem um carro. Entra na mesma história. O sistema constrói a cidade, constrói a sociedade, onde quem tem um carro se adianta mais do que quem tem anda de ônibus. Apesar de que o ônibus está mais devagar do que a bicicleta. Mas, entende? Mas o cara que tem uma empresa e quer fazer quero fazer um trabalho oposto, ele fale. Ele entra em falência, porque o sistema não permite, entende? Os tributos que vêm só vão para César. Não fica com a gente, não volta para nós, não volta para a saúde, não volta para a educação, porque se tu fortalecer o parafuso, ele vira uma máquina própria. Entende? E não pode. Tu tens que continuar na linha da miséria para que eu possa te oferecer R$1.000 e tu venha babando. A fome, né? É a fome. Se aplica a fome para que nós continuemos escravos justamente do sistema, que eu estou de pleno acordo com a tua palavra. E é isso mesmo. E falando justamente sobre o carro, quando a gente fala que é tudo ter um carro, o carro é uma ferramenta de trabalho mesmo que tu fala, porque a gente passa uma vida inteira pagando um carro que a gente consegue comprar, e para que a gente usa? Para trabalhar. Quantas vezes você vai com esse carro para a praia? Pouquíssimas vezes, se comparar quantas vezes tu usa esse carro para trabalhar, né? E eu também critico o sistema plenamente. O sistema ele é feito para nos escravizar, para nos deixar carente e assim nos manipular, exatamente como tu vem falando aí, Dudu, e só peguei para concordar com... Vamos passar aqui, depois eu concluo. Então, muito bem colocado por vocês. E com relação à pergunta, né, que é o papel político da sociedade, da capoeira na sociedade, eu acredito que é formar cabeças pensantes. Acho que voltamos à premissa lá da primeira pergunta que a gente acabou debatendo sobre, é fazer com que as pessoas não aceitem essa realidade, não se conformem. O conformismo é que acaba gerando tudo isso, é sair da zona de conforto. E a pior forma de escravizar alguém não é amarrando e acorrentando, é pela ignorância, fazendo a pessoa permanecer na inércia e acreditando que aquilo é bom para ela. Então é por isso que não investe em educação. Um povo que pensa derruba um governo. E esse é o papel fundamental da capoeira e dos mestres que têm seus alunos, fazer com que eles se tornem cabeças pensantes, fazer com que eles discordem desse sistema, que é um inimigo que a gente tem em comum. Infelizmente a gente se alimenta dele porque não tem como sobreviver sem ele, mas eu também vou mais longe. Eu acredito que uma forma de derrubar ele é estando dentro dele, tentando não deixar se corromper, que é complicado. Você entra no sistema às vezes com a proposta de derrubá-lo, mas acaba se corrompendo. Acontece isso muito na nossa política, né? Saindo da capoeira para o mundo da política, né? Que às vezes tem pessoas, eu não debato sobre política, sobre religião, são coisas que moldam a sociedade. É necessário debater esses assuntos para que a gente possa chegar num consenso no que é válido para o coletivo, né? E existem alguns posicionamentos de pessoas que são grandes lideranças dentro da capoeira que me preocupa, porque eles têm uma visão extremamente de esquerda ou extremamente de direita e acabam dentro dos seus discursos influenciando os alunos, porque não são cabeças pensantes. Por quê? Por quê? Por que isso? Por que aquilo? E insistir nos porquês. Até o ponto de chegar, você me convenceu. Que aí sim, eu estou de acordo contigo, mas eu cheguei nesse raciocínio através de mim e não da tua influência, só porque você é meu mestre, porque você é meu professor. Entende? Eu tenho uma visão mais puxada para a direita do que para a esquerda, falando de política. E eu sei que dentro do meu grupo, falando de capoeira, a maioria não pensa dessa forma. Mas quando eu vou me colocar sobre esse assunto, eu tento colocar de forma moderada e entender o objetivo final, né? Faço alusão a uma frase do Gandhi, que ele fala que não importa o caminho que a gente tome, desde que o objetivo seja alcançado e seja o mesmo. Então, se a gente vai falando da capoeira, pela tradicional, pela contemporânea, mas se a gente analisar o objetivo lá na frente e for o mesmo, que é chegar nesse valor final, então é válido. Alguns conseguem enfrentar o sistema de dentro dele, outros não. Então, acho que a participação efetiva do capoeirista nesse embate, nesse discurso,
né? Eu venho de uma época dentro do meu grupo que a gente estudava, a gente ainda acontece isso, para fazer prova para as nossas graduações. Algumas pessoas vão achar que isso foi moldado pelo sistema, mas era uma forma que o mestre encontrou para que a gente estudasse a história da capoeira. E através disso a gente conseguiu chegar e conhecer o nosso passado. Porque tem muita gente que simplesmente vai pegando corda e acúmulo de tempo, que é a maior crítica que eu tenho com relação à capoeira, aquela primeira pergunta, que não entrei nesse detalhe, que é essa questão. Tem muito capoeirista acumulando tempo, e é a única coisa que ele tem, tempo. Ele não está aproveitando esse tempo para, junto desse tempo, levar valores e aprender, absorver da capoeira, do que vem de lá de trás, e repassar adiante. Então, o papel político da capoeira, o papel político que ela vem fazendo muito bem, e falando de crianças e adolescentes, inclusive o artigo 4 do ECA prevê isso, a terceira, né, no caso, a obrigação quanto sociedade de fazer pelas crianças e pelos adolescentes. Então a gente faz esse papel muito bem, porque, como bem disse o Dudu, a gente vai lá no lugar mais obscuro, lá no meio da favela, lá na boca do traficante, lá perto, a gente está lá com o trabalho de capoeira e tentando tirar aquele jovem daquela realidade. Porque se tem alguns que, por nascerem desprovidos de valores, tomam o caminho do crime, daquela mesma comunidade, daquela mesma família, tem alguns que saem dali, se tornam doutores, estudam em escola pública a vida inteira e lutam para mudar a sua realidade. Então, é uma via de mão dupla, né? E esse é o papel fundamental da gente. Primeiro, se instruir. Outra crítica que eu faço, aproveitar para todo mundo que está acompanhando. Entra num grupo de WhatsApp de capoeira e perceba a quantidade gritante de erro de concordância, de erro de gramática, da falta de habilidade de um capoeirista colocar uma ideia com coerência. A culpa não é só do sistema, porque tem muita gente que vem da mesma via que você e estuda. É o conformismo, é a não querer sair da zona de conforto que faz isso com o capoeirista. Tá tudo bem, porque lá atrás era só pela oralidade que aprendia, o mestre dava o título e tá tudo bem. Não é a sociedade que está moldando a capoeira. A sociedade muda, conceitos mudam. Eu não como o mesmo tipo de comida que comia na década de 20, eu não visto o mesmo tipo de vestimenta, não escuto o mesmo tipo de música. E aí a gente entra numa questão pessoal que é, eu faço o que me agrada. Eu escuto o tipo de música que agrada no meu ouvido, independente de eu desagradar toda a minha família. Eu gosto daquele tipo de música. Então aí vai nessa questão do pessoal, né, da minha verdade. E ela acaba, e aí a gente precisa do sistema quanto Constituição, porque o meu direito termina onde começa de você. O ser humano sem regra, ele se autodestrói. Basta a gente observar a nossa história. Se não tiver regra, o ser humano se autodestrói. Mas essa regra ela tem que ser construída assim, ó, pelo diálogo dos diferentes. A gente elege alguém que junto com ele leva uns 5, porque ele foi muito votado. 5 que a gente não votou e que tem ideias totalmente diferentes das nossas e valores totalmente diferentes dos nossos. Então, volto à premissa, o papel principal da capoeira no cenário político é fazer com que a gente insira na cabeça dos nossos alunos, introjete dos adeptos, a pensar, a estudar a política, a estudar a história do nosso país, a ver esse sistema podre que está aí, sem influenciar de forma direta, mas vai buscar. É não dar o peixe, ensinar a pescar. É a minha opinião. Só um complemento, como eu já tinha feito na minha fala, mas estamos aqui criticando o sistema fortemente e nós mesmos capoeiristas pouco nos envolvemos com isso. Eu digo na prática mesmo, né? Se lançando a candidatos, apoiando os candidatos que acham que sejam realmente os representantes do povo, representantes da capoeira. Você tentou, né? Eu sou terceiro suplente do meu município, com condições de assumir até 2020. Hoje trabalho na Secretaria de Educação, ligada à política também. Mas o que eu percebo, a minha fala, na verdade, é o que eu percebo que há pouco envolvimento capoeirístico na política. Que o povo as pessoas estão muito acostumadas a reclamar, mas ninguém coloca a cara tapa, né? Por toda a dificuldade, porque sabemos que o sistema te oprime a hora que você tenta com uma razão, que foi exatamente as palavras do Dudu, o sistema te oprime mesmo, te barra, te para, assim como as indústrias pequenas, né? Como os pequenos mercados, mas que a gente precisa criar um costume de estar mais envolvido na política para que hajam essas pessoas representativas, que a gente busca uma representação e não temos, mas acaba que nós também não nos arriscamos, né? Eu sou lá, no âmbito de São José,
mas precisa ter um representante em Florianópolis, precisa ter representante estadual, precisa ter representante, né? Então, o Mestre Pop também se lançou a deputado estadual, eu estive presente nessa campanha, eu aderi a essa campanha, nós levantamos a bandeira juntos, fizemos um encontro de 1000 capoeiristas, não deu os 1000 capoeiristas, eu acho que não chegamos a 100, e é nesse sentido que a gente vê a desunião. E aí a gente se une muito para reclamar, mas a gente não se une para fortalecer as nossas ideias, né? Quanto à questão de aderir ao sistema depois de que está lá dentro, Morta, é muito verdade. Assim, eu escutei muito isso na minha campanha, de que tu vai tentar fazer, você não vai conseguir, você vai ter que aderir. Não, eu consigo fazer poucas coisas, como o queixinho da capoeira. Se fosse um dia o vereador Queixo, certamente eu teria mais apoio das indústrias, das empresas, do mercado de São José. Então o que a gente precisa é fortalecer esse sistema, fortalecer essa ideia, fortalecer essa razão do capoeirista e estar presente lá, no meio político mesmo, para colocar novas ideias, para colocar novos caminhos, novos trajetos, enfim. E a gente precisa se unir não só nessa mesa aqui, mas na mesa da política também, para que a gente não reclame tanto. Mas, mais uma vez, concordando muito com a palavra de todos vocês. Deixa eu dar uma pincelada. Não dá para fazer tudo. Eu não consigo fazer tudo. Entende? Como a capoeira ela vem para te libertar de dentro para fora, o que ela vai fazer? Uma das coisas, né? Ela vai equalizar os teus sentimentos. Se tu és muito arrogante, tu vais baixar um pouquinho a cabeça, também vê que dói. Entende? Porque vais encontrar um igual a tu. Entende? E se tu és muito frouxo, tu és muito cagão, tu vai começar a levantar um pouquinho a cabeça. Como quem diz, eu também posso, pô. Eu também tenho direitos, eu também tenho condição. E não dói aquilo tudo. Quanto a minha cabeça dizia que doía. Entende? E ela vai começar, então, a te mostrar os teus potenciais latentes. O que tu tem de natural que tu és bom? Entende? O que tu esqueceu que tu já tem? Às vezes é um viés para a política, dentro do sistema. Às vezes é estudar, entende? Às vezes é ter que treinar para manter a capoeira na rua. A capoeira de rua. Porque a capoeira de rua, ela está lá. Mas ela não está lá fazendo apresentação. Ela está lá batendo na cara do sistema, dizendo, a gente existe. Estamos presentes. A gente está aqui, está vivo e está mostrando que o negócio está andando, devagar, mas está andando. Entende? Então não dá para fazer tudo. Se o meu mestre... o movimento. É claro, se o meu mestre tivesse parado para estudar, para fazer universidade, a gente não tinha uma casa própria de capoeira e não jogava a capoeira que a gente joga hoje. Que não é a perfeita, que não é melhor que as outras, mas a gente joga uma capoeira própria, uma capoeira que ele desenvolveu. Com a vivência. Mas tu acredita mesmo que se ele não tivesse... se ele tivesse estudado, tivesse seguido o viés do estudo, assim como você está levando, ele não conseguiria êxito naquilo que ele tem hoje, nessa casa? É isso? Só para confirmar? Eu acho que ou tu se mergulha numa oportunidade ou tu se mergulha em outra. Não dá para se dividir. Mas a gente entende? A qualidade... Claro, a gente conhece. A gente conhece. Né? Mas é claro, chega a 10% da população? Não. Não chega. Chega a 1% da população? Quem sabe sejamos esse 1%. Não chega. Mas se a gente for esse 1%... Sim, mas o que eu estou querendo dizer é que a gente está desestabilizado na base. Sim, sem dúvida. Ainda não é a nossa geração. Estamos de acordo. Ainda não é a nossa geração que tem suporte para fazer isso. Para fazer isso o quê? Política? Não, para fazer várias coisas ao mesmo tempo e ser bom. E ter qualidade, e ter repercussão, entende? A gente está engatinhando, cara. Sim. Sabe? A escravidão, teoricamente, terminou há 129 anos atrás. Só teoricamente. 130 anos atrás, sabe? Só na teoria, entende? Então a gente continua sendo desestabilizado cada vez mais. Quando a capoeira se fortaleceu, que começou a bater de frente mesmo, bruto com o sistema, ele adotou, desestabilizou de novo, entende? Que foi a adoção de Getúlio, como o Tia bem falou. A cada vez que a capoeira ou uma cultura popular ou a população começa a se estruturar, o sistema vai lá e dá um rapa. Sabe por quê? Porque eles têm história. Eles têm conteúdo. Eles têm dinheiro, eles têm suporte, eles têm estrutura. Tudo que a gente não tem. Gente, polaco vai bater em vocês aí, Vai. Polaco. Bom, na realidade, esse tema, eu não tenho muito o que falar,
porque todos os professores aqui que falaram é a minha ideia. Eu ia ter que ficar parafraseando, ficar pensando em refazer todas as palavras e a gente ia perder muito tempo aqui. Não que eu não tenha resposta, não é? É porque eu penso do jeito que o Dudu pensa, do jeito que o Morta, do jeito que o professor Queixo pensa. Então eu penso desse jeito, nesse papel importante político da capoeira na nossa sociedade, em se estruturar mais, porque enquanto o capoeirista não se estruturar melhor, ele não vai fazer com que a capoeira faça diferença na nossa sociedade. Então a gente precisa estar mais atento. Então eu acho que não tem muito que ficar incrementando por esse assunto que já foi bem esclarecido. Posso terminar? Não, já acabou. Posso terminar só um parágrafo? Depois tem a tréplica, né? Não, A réplica agora é a tréplica. Não, tu começou comprando o jogo. Não, Já é a minha vez. Chamada. Então, às vezes a gente pensa que o cara não tem aquela qualidade porque ele está anestesiado, porque ele está parado, porque ele está acomodado. Mas, na verdade, ele oprimido. Ele está oprimido ou ele está mergulhado numa condição que ele vê uma luz. Entende? Eu vou traçar esse... O que não é uma unanimidade. Eu vou seguir esse caminho aqui e vou tentar fazer isso aqui funcionar. Porque, às vezes, é a única chance que tem. Entende? Então, é muito fácil a gente ficar falando e teorizando e especulando e botando exemplos e tal, não sei o que, mas na hora que a fome senta na mesa com teus filhos, tu não quer saber de estudar português, gramática, ou quer saber de, como muitos, não querem saber de treinar martelo para ter uma qualidade, ou pensar capoeira, movimentação, ou pensar o contexto histórico. O cara não tem tempo. Ele tem que trabalhar, ele tem que correr atrás, entende? Porque, como o Morta falou, a gente não escuta a mesma música da década de 20. A gente não come a mesma comida, mas a gente vive a mesma escravidão. Sim. A mesma escravidão da senzala a gente vive hoje. É claro, é muito mais barato ter um escravo livre do que um escravo acorrentado. Eu digo se não pior, porque antes o escravo tinha comida. Hoje nós mal temos a comida. Exato. Não, e antes o capitão, o senhor, ele tinha que comprar comida para ti. Eles inverteram. Eles libertaram, certo? E agora tu vem... Tu dás a comida. Tens que comer, tu tens que se manter, tu tem que estar limpo, tu tem que ter uma roupa, tu tem que ter não sei o quê, tu tem que ter um carro para poder ir trabalhar, tu tem que ter dinheiro para botar gasolina para ir trabalhar. E se tu não quiser os R$1.000, tem 1 milhão. Uma fila. Querendo entrar. Entende? Entendeu? Então, a pressão é muito maior do que só a nossa especulação aqui. Entende? É claro que a gente tem... Eu não estou falando aqui que a gente não tem que melhorar. A gente tem que melhorar, claro que sim. Sabe? Se o cara tem um tempo livre e tem condição e tem o querer para fazer aquilo, ele se mobiliza para aquele conhecimento, pronto, vai lá e faz. O cara não quer fazer. Pronto, o cara também tem direito. Né? Mas a gente sabe que a nossa qualidade vai ser mais lenta. Né? Mas a gente também tem que entender que as pessoas, elas estão perdidas, estão no escuro, elas estão matando a grito, entende? Então, é a situação imposta, sabe? Né? E isso não é uma situação pontual, entende? Não é um acaso, sabe? É uma coisa que é de geração para geração para geração e vai passando. Entende? É como eu estava falando para a menina que veio da Rússia, estava lá no treino e tal. O salário antes era uma miséria, comparando com o sistema atual. O pão era esse valor. A gente, com R$1 comprava 10 pães. Né? Mas o que aconteceu? O salário aumentou, mas o pão aumentou proporcionalmente. A gasolina aumentou proporcionalmente. Tudo aumentou proporcionalmente. Ou seja, menos o salário. A gente vive de ilusão. Não, o salário aumentou. Tá, mas o pão continua o mesmo preço? Não, aumentou também. Então tá igual. Não acompanha. O nosso salário não acompanha a inflação. Se o que nem entra... o salário mínimo, nem o nosso salário. Se o que entra é proporcional ao que sai desde sempre, não existe aumento. Existe aquela vacina de tranquilizante. Tranquiliza um pouquinho a população. Calmante. Aumentou um pouquinho. Liberam Minha Casa Minha Vida. Legal. Liberam uma antena de televisão. Isso daí já é outro contexto, né? Mas eu falo num contexto amplo, de mundo,
Entende? Porque a escravidão que a gente vive aqui, as pessoas vivem na Europa. Mas a gente, para nós, o nosso máximo chega no mínimo dos caras. Os caras têm metrô, barato, vai para lá, vai para cá, consegue viajar a Europa toda num ano. Tem dinheiro para isso. Tem avião barato para isso, proporcional ao salário. Entende? Mas não é para todos também. Não é para todos também. Sabe? Mas se comparado com a gente aqui, a gente vive abaixo da linha da miséria. Entende? A gente não tem as condições mínimas para fazer uma vida de qualidade satisfeita, e daí tu pensa assim, esse final de semana o que eu vou fazer? Parar para pensar. E não simplesmente, ou eu arrumo um trabalho extra para o final de semana, ou eu vou dormir o final de semana todo, porque segunda-feira eu pego às 6. Entende? Então, a gente tem que olhar por outros ângulos também, né? E não simplesmente julgar, né? Vai.